Amigos, uma boa tarde a todos. E Deus é bom em todo tempo. Até aqui nos ajudou o Senhor e muito mais ainda Ele fará por nós. É só ter o coração na presença dEle, aplicado ali como pregamos ontem, né? E em conhecer a Deus, conhecer a ciência do nosso Deus, se aprofundar no conhecimento das Escrituras, vem aquela firmeza no nosso coração, vem aquela certeza, aquela confiança e nós então passamos a andar nessa confiança e vencemos todos os obstáculos, todas as adversidades dia após dia. E hoje nós estamos aqui para orar também, para clamar a Deus e ver a mão de Deus se manifestar. Você pode já entrar em contato, eu peço até que você ligue, deixe o seu pedido de oração, o nome dos seus familiares, uma causa talvez que você está precisando. Pastor, é uma causa na justiça, o meu problema é uma porta de emprego que eu estou precisando, eu não sei qual é a luta que você está passando, qual é a sua dificuldade, mas de uma coisa eu sei, Deus está presente e quando Ele está presente, Ele opera, os milagres acontecem. Agora eu quero meditar nas Escrituras com você, nos conselhos sábios que o Espírito Santo tem para nós, conselho de vida, hein? Toda a palavra de Deus, ela produz em nós a vida, não só a vida humana, mas a vida do próprio Deus em nós. O salmista, ele já nos disse aqui no Salmo de número 119, no verso de número 112, ele diz assim, olha, inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre e até o fim. Você sabe que tudo na vida do homem é uma decisão. Você decide guardar os estatutos de Cristo até o fim, até o último dia da sua vida, até o último fôlego de ar que você tem. E quando a pessoa, ela decide, ela toma aquela decisão, no interior dela, não é alguém que tomou a decisão por ela, o pai, ou a mãe, ou a esposa, ou o marido, não. A salvação, ela é individual. Então, quando eu inclino meu coração, como o salmista ele disse, inclinei meu coração, ou seja, ele se voltou para isso, né? Ele abriu o coração dele para guardar os estatutos do Senhor, os mandamentos, guardar no coração dele toda a palavra e a justiça de Deus. Nós temos que ter esse nosso coração inclinado. Os dias são maus, a Bíblia fala, e nós temos que aprender a viver nesses dias que são maus, no meio de pessoas que às vezes cometem tantas atrocidades humanas. O mundo está corrompido, o seu sistema está corrompido, as pessoas estão se deixando se corromper, mas nesse mundo com tanta corrupção, eu tenho que me guardar, eu tenho que inclinar o meu coração a guardar os estatutos de Deus. Para quê, pastora? Para fazer a diferença. Nós fomos chamados para fazer a diferença nessa terra. Já temos pregado que Jesus nos chamou para ser a luz do mundo, o sal da terra. A luz é aquilo que vai trazer aquela, vamos dizer assim, claridade no meio de um mundo que está completamente em trevas. E o sal é aquilo que dá sabor ao alimento. Só que a Bíblia diz que se o sal para nada mais servir for insípido, né? Para nada mais servir, não tiver mais sabor, ele não será mais usado, senão para ser pisado pelos homens. Então nós que somos a luz do mundo, Jesus declarou, o sal da terra, nós temos a obrigação de guardar os estatutos de Deus para fazer a diferença nessa terra, a diferença na nação onde Deus nos plantou, onde Deus nos colocou. Vamos inclinar o nosso coração para guardar os juízos, os estatutos de Deus, para sempre até o fim, é até o último dia. Não adianta nada a pessoa servir a Deus 80 anos da vida dela e com 81 anos, por exemplo, ela venha a falecer. Mas naquele último ano de vida, ela abandonou os caminhos do Senhor, os estatutos do Senhor, de nada vai adiantar. A Bíblia diz, guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Então, eu tenho que guardar o que eu tenho, o que? A fé. O apóstolo Paulo, ele disse isso, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele inclinou o coração dele a servir a Deus. Conhecemos a história de Paulo. Antes, ele era Saulo, perseguia a igreja de Cristo, prendia, matava, fazia atrocidades. Mas quando ele teve o encontro com Cristo, ele decidiu no coração dele. A mente dele se abriu, o evangelho se revelou a ele. Ele teve uma outra visão, não só uma visão humana das coisas, mas ele teve a visão espiritual que
trouxe a verdadeira sabedoria e ele então o que ele fez? Ele decidiu, eu vou servir a Deus até o último dia da minha vida, e o fez muito bem. Paulo foi aqui um herói da fé. Paulo, ele foi um homem aplicado nas coisas de Deus, aplicado na palavra de Deus. E ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé até o último dia da vida dele. Nós temos que ter isso no nosso coração também. Foi, por exemplo, o que aconteceu com Daniel. Vamos lá no livro de Daniel, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, vem Ezequiel. E aí em seguida vem então o livro de Daniel, o profeta Daniel. O profeta Daniel foi levado ainda para a Babilônia no ano 605 antes de Cristo. Ele era ainda um adolescente, foi tirado ali do meio do povo dele e levado para a Babilônia. E aí o que aconteceu? Chegando lá na Babilônia, ele foi colocado na corte do rei Nabucodonosor, e quando ele chegou, a Bíblia fala que Daniel, ele tinha um espírito excelente nele, o próprio Espírito de Deus, o coração dele inclinado a sempre ser obediente ao Senhor e a servir a Deus em tudo o que ele fazia, fez de Daniel uma pessoa assim maravilhosa, uma pessoa em destaque, que se destacou no reinado ali do Nabucodonosor. Ele que chegou como um estagiário na corte do rei, ele veio a se tornar então, o Daniel veio a ser conselheiro dos reis estrangeiros. Isso é muito forte. Deus o exaltou sobremaneira. Por quê? Porque ele exaltou a Deus na vida dele, em toda a maneira dele de viver. Então aqui em Daniel, no capítulo 1, no versículo de número 1, ele diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos seus utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro de seu Deus. Com letra minúscula, né? Deus de barro, Deus de cobre, Deus de ouro, deuses que eles serviam antigamente. Diz assim: e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparências e instruídos em toda a sabedoria e em ciência, e entendido nos conhecimentos, e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na linguagem dos caldeus. Então, o que aconteceu? A Bíblia fala que o rei Nabucodonosor sitiou ali Jerusalém, levou ali muitos utensílios da casa de Deus, né? Sitiaram, roubaram e levaram também com eles alguns jovens para poder servir ali na corte do rei Nabucodonosor. Isso aí já tinha sido até profetizado que viria a acontecer, uma vez que o povo de Deus muitas vezes estavam firmes, outras vezes eles abandonavam ali a presença de Deus. O que acontecia? Como acontece no dia de hoje, quando a pessoa está com Deus, ela fica invencível. Por mais que a luta venha, a dificuldade, a aflição surja, o poder de Deus está com ela, manifestando a glória de Deus, e aquele mal não pode vencê-las. Agora, quando a pessoa aparta o coração dela de Deus, da verdadeira sabedoria, aparta o coração de servir ao Senhor, a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O que ele faz? Ele consegue então ter acesso na vida da pessoa e consegue ali causar a destruição para a qual ele foi enviado. Então a coisa é séria. O que aconteceu? O rei Nabucodonosor sitiou Jerusalém e ali conseguiu levar alguns cativos para a Babilônia. E um deles também era o profeta Daniel, que chegou como jovem ali, como um estagiário na corte de Nabucodonosor. Só que Daniel, que tinha um espírito excelente, ele fez algo que marcou a vida dele. E se nós seguimos o conselho de Daniel, nós também teremos o mesmo espírito excelente que nos foi dado por intermédio de Cristo Jesus, e nós então
então seremos também pessoas que irão triunfar em qualquer luta, situação, qualquer adversidade. Vamos ver a mão de Deus se manifestando. Ele diz mais aqui assim em Daniel no capítulo 5, capítulo 1, perdão, versículo 5. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Zacarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a de Misael o de Mesaque, e a de Azarias o de Abednego. E aí diz mais, verso 8. E Daniel, veja bem aqui, o que aconteceu com Daniel? E Daniel assentou no seu coração, ele inclinou o coração dele. Para quê? A não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Que coisa linda a atitude de Daniel, ainda um jovem, mas que tinha o coração inclinado a obedecer a Deus, inclinado a ouvir ao Senhor, como falamos do Salmo 119, no verso 112, e inclinei o meu coração a seguir os teus estatutos e a seguir ao Senhor até o fim, até o último dia da minha vida. Foi o mesmo propósito que Daniel colocou no coração dele. No meio de uma geração corrompida, Daniel havia sido levado como ali um cativo para o rei, para a corte do rei do Nabucodonosor. Ele estava ali como um estagiário, tinha acabado de ser retirado do meio do povo dele para ser colocado no meio ali de um povo que tinham costumes diferentes dos costumes bíblicos, que tinham atitudes contrárias às atitudes da palavra de Deus. Daniel servia a Deus, eles serviam outros deuses, feito por mãos humanas, mas Daniel, contudo, o que ele fez? Inclinou o coração dele e ele disse: não irei comer, não irei me contaminar com os manjares do rei. Ele propôs no coração, ele disse aqui, vamos ler o versículo 8 novamente, ó. E Daniel assentou no seu coração, ou seja, ele decidiu. Nós temos que ter essa decisão conosco. Embora nós vivemos no meio de um mundo que está corrompido, no meio de pessoas que estão corrompidas por um sistema, nós temos que, como cristãos, assentar no nosso coração, aonde quer que nós venhamos estar plantados, seja no Brasil, seja em qualquer outra nação, seja em uma situação que muitos se corrompam, nós temos que colocar no nosso coração: eu não irei me contaminar com os manjares do rei. Eu não permitirei que as coisas deste mundo invadam o meu espírito, me afastando da presença do Senhor. Foi o que Daniel propôs. Daniel poderia ter pensado: bom, eu fui tirado ali da minha terra, mas eu estou dentro do palácio do rei. Opa, o rei está me tratando bem. O rei disse que eu vou comer do manjar dele, beber do vinho dele. Nossa, que honra, hein? Que honra seria se o rei servisse a Deus, mas o rei não servia ao Senhor. Aquilo que não era de Deus, Daniel não queria para a vida dele. Nós temos que ter esse caráter firme que Daniel ele tinha. Daniel tinha um caráter impressionante, uma moral, uma conduta espiritual impressionante. Ainda jovem, ele tinha inclinado o coração dele nesse caráter, nessa moral espiritual inabalável. É o que nós temos que ter. Não vou me contaminar com o manjar do rei, mas o rei mandou. O rei quer que você coma, o rei quer que você prove da comida real de todo o banquete. Vamos lá ver o versículo 8 então? E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu, mansidão, né? Pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ele não queria ter ali a mesma prática, né? Como diz a palavra de Deus, já bem-aventurado aquele que não segue os conselhos
dos ímpios. Embora Nabucodonosor era rei, ele era ímpio, ele não seguia a palavra de Deus, ele não servia a Deus. Bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem que se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Embora Daniel havia sido levado, não era vontade dele, ele foi levado para dentro ali do palácio do rei, ele não se deteve no caminho dos pecadores, ele não se assentou na roda dos escarnecedores. Não, inclinei o meu coração, propus do meu coração o quê? Não me contaminar com os manjares do rei, nem com o vinho do rei. Acabou, não vou, eu vou ser diferente. O nome Daniel já quer dizer, né? O Senhor é o meu juiz. Daniel sabia que ele servia a Deus, que Deus era juiz da vida dele. E nós sabemos da história de Daniel, porque ele inclinou o coração a servir a Deus. As lutas vieram, sabemos disso. A fidelidade não traz imunidade. Você é fiel a Deus, as lutas vão continuar surgindo. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas uma coisa nós temos, a palavra da verdade, que é a nossa espada do Espírito, para lutar em qualquer batalha e ser mais do que vencedor. Jesus já declarou, não vim ao mundo trazer paz, eu vim trazer espada. Espada é usado como utensílio ali, como um instrumento de guerra. Então ele quer dizer, nós estamos numa guerra, esse mundo é uma guerra espiritual, não contra ali carne e sangue, mas contra principados e potestades, dominadores das trevas. E nós temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é poderosa para desfazer qualquer dardo inflamado do maligno. Então o que Daniel ele propôs no coração? Eu vou servir a Deus, Ele é o meu juiz, Ele é o meu socorro presente na hora da angústia. A luta vai vir, que eu sei que vem, no mundo tereis aflições, mas eu tenho comigo o Deus maravilhoso, que é o meu juiz, Daniel. Deus é o meu juiz, que está comigo todos os dias para bater ali o martelo da justiça na minha vida. O que Daniel fez? Serviu ao Senhor. Havia um espírito excelente em Daniel. Tudo que ele fazia com excelência. Mas, pastora, ele não estava na corte ali do rei Nabucodonosor, que não temia ao Senhor? E por que ele fazia com excelência? Porque ele tinha um espírito excelente? Porque a Bíblia diz, tudo que fizermos, temos que fazer com excelência, como se fosse para o Senhor. E Daniel fazia. Aí, nós sabemos, Daniel buscava a Deus 3 vezes por dia, de manhã, à tarde, à noite, abria ali as janelas do quarto dele para a banda que dava para Jerusalém, e ali ele buscava, clamava, entrava na presença de Deus, inclinava o coração para as coisas do Senhor, como pregamos ontem, para ter o ato de conhecer mais profundamente as Escrituras Sagradas, a ciência de Deus, e ele buscava o Senhor. O que aconteceu? Veio a luta, veio a adversidade. A adversidade sempre surge, né? Chegou ali e foi colocada uma lei pelos invejosos que viam Daniel e queriam acusação contra ele, mas não encontrava, porque Daniel, ele não tinha nada que desabonasse a conduta moral e espiritual dele, porque ele servia a Deus, porque ele era um homem que tinha um espírito excelente. Tudo que fazia, ele fazia como para o Senhor, ainda que ele tinha que servir ali na corte de Nabucodonosor, ele fazia como que para Deus. Isso é agradável aos olhos de Deus. E muitas pessoas, infelizmente, hoje em dia não faz isso, né? Às vezes ela está num trabalho, se ela tem uma oportunidade de roubar, ela rouba. Se ela tem uma oportunidade de extraviar, ela extravia. Uma oportunidade de enrolar, ela enrola. Não deveria. Temos que fazer a diferença. Daniel fazia a diferença. Ele fazia jus ao trabalho dele. Ele honrava a Deus acima de qualquer situação. E o que aconteceu? Os invejosos tentaram colocar uma lei ali, que aquele que servisse a outro Deus, que não fosse o rei Nabucodonosor e não se prostrasse ali diante da imagem do rei, fosse lançado na cova dos leões. O que aconteceu? Nós conhecemos a história de Daniel, né? Daniel, então, não se dobrou diante ali de imagens, nem diante ali daquilo que foi estipulado pelo homem. Ele só se dobrava diante de Deus. Perdão. O que aconteceu então com Daniel? Aí o rei foi lá e fez ali a lei, passou ali o anel dele como selo daquela lei que não poderia mais ser revogado, que aquele que se dobrasse diante de qualquer outro Deus, que não fosse o rei Nabucodonosor para o adorar, fosse lançado então na cova dos leões. O que aconteceu? Daniel não se curvou, adorava a Deus. Foi pego, não tinha acusação contra ele,
a não ser falar, não vamos ter acusação contra Daniel, a não ser na lei do Deus dele, vamos pegar. Pegou que Daniel buscava a Deus, não se dobrou diante ali daquela lei que foi imposta para se dobrar diante de outros deuses. Não, Daniel era fiel ao Senhor. Foi lançado na cova dos leões. Nabucodonosor amava Daniel, ele gostava da conduta moral que Daniel tinha, mas não podia voltar à lei dele. A lei já estava selada, para um rei não podia voltar atrás a sua palavra. O que aconteceu? Daniel foi lançado, sim, na cova dos leões. O rei ficou triste, não quis comer. No outro dia pela manhã, o rei se levantou, apressadamente foi até a cova e disse, ó Daniel, ele disse assim, dar-se-ia o caso que o teu Deus a quem tu serves continuamente. Você sabe que o rei Nabucodonosor sabia da fidelidade do coração de Daniel para com Deus. Tenha te livrado da boca desses leões famintos. E para surpresa do Nabucodonosor, do rei, o que aconteceu? Daniel gritou e disse, ó rei, vive para sempre. O meu Deus, a quem eu sirvo continuamente, me livrou da boca dos leões. Daniel foi retirado ali da cova dos leões e a Bíblia conta a história que aqueles que armaram essa cilada contra Daniel, o que aconteceu com eles? Foram lançados na cova dos leões. E antes ainda que ele chegasse ao fim da cova, os leões já o haviam destroçados. Que coisa séria, Daniel não se curvou. Daniel inclinou o coração a servir ao Senhor, seu Deus. Foi um grande homem, aplicado na ciência do Senhor. Deus ali fez justiça realmente na vida de Daniel, porque ele sempre inclinava o coração em servir ao Senhor. E assim Deus faz justiça na vida de todos quanto estão na presença dele, aplica o coração em servir a ele, inclina o coração, tomou aquela decisão e diz, eu servirei ao Senhor. Eu irei fazer a diferença na minha geração. Eu irei ser a luz do mundo, o sal da terra, como diz as Escrituras Sagradas. Se todo mundo quiser se corromper, eu não irei me deixar corromper pelo sistema, nem pela humanidade, nem por outras coisas mais. Eu estarei com o meu coração guardado no Senhor. Quando nós estamos com o nosso coração guardado para Deus, Deus ele é a nossa justiça, Ele vem e nos socorre, Ele é socorro bem presente na hora da angústia, o socorro bem presente na hora de toda a tribulação. Vamos confiar mais no Senhor? Ele sabe livrar os seus escolhidos? Não vamos nos contaminar com o manjar do rei. Não vamos nos contaminar com as coisas deste mundo. Guarde o teu coração para servir ao Senhor e pode ter certeza, aquele que serve, diz a palavra, também será servido. Você serve a Deus e Ele virá em teu auxílio, em teu socorro, porque você tem sido fiel a Ele. Falando em bênção de Deus, vamos orar agora, clamar o poder do Senhor, e eu tenho a certeza que a unção de Deus vai entrar na sua casa operando o milagre. Oremos então. Senhor, querido Deus, amado Pai, é no nome precioso do Senhor que estamos em Tua presença e queremos ver a manifestação da Tua glória, do Teu poder sobre as nossas vidas. Pai, nós estamos com o coração em Ti, Pai, na Tua palavra, Senhor. E aquele que tem o coração no Senhor, ele alcança as vitórias, alcança a sabedoria, conhecimento, entendimento e alcança a justiça de Deus. Pai, nós queremos ver o Teu poder agora, operando, meu Deus, em cada vida, em cada casa, em cada família, Senhor. Operando, Pai, em cada coração, este coração que está sofrendo, triste, angustiado, este coração que se encontra, meu Pai, abatido, essa pessoa que diz, pastora, estou passando por tantas lutas, que a minha vontade é desistir, a minha vontade é jogar a toalha, a minha vontade, ó Deus, é fazer algo, acabar com a minha própria vida, mas está repreendida em nome de Jesus. Eu venho orar por essa pessoa agora e te pedir, poder de Deus, visita, arranca agora esse espírito de prisão, de tristeza, de opressão, de pânico, ó Pai querido, esse espírito de morte que tem rondado essa vida, tem rondado os pensamentos dela, a mente dela, o coração dela, mas eu venho agora em nome de Jesus repreender, amarrar e dizer, diabo, acabou, pega agora o teu sofrimento, sai dessa casa, sai dessa vida, vai embora agora. É para isso que o Filho de Deus se manifestou, diz a palavra, para desfazer as obras das trevas, tudo aquilo, meu Pai, que é trevas, que estiver na vida dessa pessoa, seja uma enfermidade, desde o alto da cabeça até a planta dos pés dela, nós amarramos agora, desfazemos agora, dor, eu digo, sai daí, sai da lombar, sai da coluna, sai agora essa hérnia, sai agora esse caroço, esse nódulo, esse cisto, ovário policístico, sai daí agora esses cistos, em nome de Jesus eu ordeno.
Fora agora todo câncer, é o câncer na laringe, é o câncer na faringe, é o câncer no pulmão, o câncer no estômago. Sai agora dos órgãos dessa pessoa, o mal que entrou no pâncreas, fazendo com que ele parasse de produzir a insulina necessária para o organismo. O mal que entrou nesse rim, essa pessoa se encontra em hemodiálise. Nós repreendemos agora e dizemos: sai em nome de Jesus. Aquilo que não tinha vida, passa a ter vida agora, pelo poder de Deus. O rins, volte a trabalhar agora. Pâncreas, volte a trabalhar agora em nome de Jesus. Visão, volte para essa pessoa agora. Audição, volte agora. Sai esse mal no ouvido. Zumbido, chiado do ouvido, vai embora. Eu digo a toda dor, eu digo a toda maldição agora. Em nome de Jesus, sai dessa vida, que essa pessoa fique curada, seja abençoada pelo poder de Deus. E você que crê, diga graças a Deus. Receba aí a bênção do Senhor, respire fundo. Ah, glória a Deus. É a virtude de Deus que salva, te cura, é a unção de Deus que despedaça aí todo o jugo das trevas. Bom, eu vou ficando por aqui com a nossa programação de hoje. Que você tenha um ótimo final de semana, você e a sua casa, todos os seus, no nome de Jesus. Deus te abençoe, até segunda, em nome de Jesus.